A igreja tem que cobrar a liderança tem que cobrar a igreja, e, enfim, nós temos que crescer juntos. E uma das coisas que a igreja precisa falar é sobre a vida futura, que é uma realidade que está cada vez mais absurda para se entender, porque nós estamos cada vez mais terreno. Quanto mais terrenos nós ficarmos, mais absurdo parece morar no céu. Porque a gente começa a conviver com a tecnologia, com o que a IA pode fazer. Essa semana tinha uma pastora horrorizada na internet, porque um dos principais cantores gospel da atualidade no mundo é uma IA. E as pessoas nem sabiam. Querem um show do cara, ele não pode marcar show. Por quê? Porque ele não existe. É uma IA. Você olha assim, é uma pessoa normal cantando. Quem não tem entendimento, engole fácil que aquilo é um cantor e não é. Faz gestos, se joga no chão, é um adorador de ficção. E aí é outra discussão, se pode, se vale, se não vale, etc. É outra coisa, para outro momento. Mas o que eu estou dizendo, a coisa está tão assim, preparada para nos enraizar na terra, que a gente pouco pensa no céu. E quando para pensar no céu, fala, rapaz, rua de ouro, muro de cristal, céu, anjo, arcanjo, serafins, querubim, 6 asas, cobre o rosto, cobre o pé. Eita! Acho que isso é demais. E aí a gente desiste de pensar porque nem entende, né? Falei para o pastor Felipe, preste atenção na mensagem, vai estar gravado, você ouve, que quinta-feira tem célula e você vai ajudar a digerir isso teologicamente, porque hoje eu não vou ter tempo de pregar e fazer teologia ao mesmo tempo, né? Como o pastor Felipe é menino sabido da teologia, ele falou, então eu vou ouvir atentamente, vou imaginar as perguntas que possam surgir e quinta-feira a gente destrincha na célula. O que eu vou dizer hoje não é teologia, é uma mensagem. Eu normalmente, quando eu canto na mensagem, eu canto no final. Dessa vez eu vou cantar antes, porque já que é escatologia, né? É uma visão sobre o que está por vir. Então eu vou cantar sobre o que está por vir na mensagem. Que a multidão de reprovados souber que Jesus Cristo já voltou. O povo que com mansa voz falava do Evangelho Santo desapareceu. Os reprovados gritam, correm, pedem. Montes caiu agora sobre nós. Muita gente desmaiada pelo chão, resultado de uma vida sem consagração. Será tarde para alguém querer se arrepender. O desamor do anticristo, quem ficar vai ter. A história do futuro será esta. O grande amor de Deus a Bíblia revelou. Quem busca nesta fonte verdadeira encontra o livramento desta dor. Jamais alguém dirá, sou inocente. A voz de Deus o mundo inteiro vai ouvir. E quando vir o fim onisciente, o povo separado vai subir. Muita gente desmaiada pelo chão, resultado de uma vida sem consagração. Será tarde para alguém querer se arrepender.
O desamor do anticristo, quem ficar vai ter, quem ficar vai ter. Muita gente desmaiada pelo chão. Resultado de uma vida sem consagração. Será tarde para alguém querer se arrepender. O desamor do anticristo, quem ficar vai ter. Muita gente desmaiada pelo chão. Resultado de uma vida sem consagração. Será tarde para alguém querer se arrepender. O desamor do anticristo, quem ficar vai ter. Muita gente desmaiada pelo chão. Eu espero que nenhum daqui fique desmaiado pelo chão. Nós precisamos entender que Deus é amor, mas naquele dia ele será juiz. E como juiz, não existirá amor, existirá respeito à lei. E a lei dele é a Bíblia. E a Bíblia é um manual de como vivermos. Então, se você lê a Bíblia e você presta atenção nela e você percebe que você não está cumprindo, corra para cumprir. Porque todos serão julgados segundo a lei de Deus. E nós precisamos meditar nela dia e noite, como diz o salmista, e não só meditar, ter prazer. Ou seja, ter alegria, ter prazer em obedecer algo que nos contraria. Por quê? Porque nós somos muito terrenos, então quando a gente compara a nossa vida na Terra com aquele que Deus quer para nós, fica muito distante, aí a gente tem que começar a abrir mão de um monte de coisas e a gente não quer. E aí ele nos contraria, mas eu mandei, eu não sugeri. E aí a gente tem que fazer. E naquele grande dia, não dá tempo. A Bíblia diz que é no abrir e fechar de olhos. É o tempo que você pisca, foi. Não dá tempo de pedir perdão. Não dá tempo de se arrepender. Ah, que injustiça. Não, ele está dando esse tempo todo para a gente fazer. Ele vai querer fazer no último instante. Quando a graça se cala, o dia em que será tarde demais. Oxe, a graça se cala assim. O que é a graça? É aquele amor absurdo de Deus que mandou o Filho dele morrer na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E ele nos salvou não porque a gente merecia. Porque antes do Espírito Santo nos convencer da existência de Deus, o que merecíamos era o inferno. Não merecemos mais. Por quê? Porque nós somos bonzinhos? Não, por causa da graça dele. Então a graça dele nos tornou merecedores daquele. E aí começa uma sucessão de coisinhas que a gente não presta atenção e vai errando. Então, tipo, eu não mereço a graça. A graça eu não mereço. Mas é a salvação oriunda dela? Sim, porque ele me deu. Ele me fez merecedor. Então eu mereço a salvação, mas não pelos meus méritos, e sim pela graça dele. Eu não posso desprezar, porque quando a gente diz eu não mereço, a gente tem uma tendência na cabeça a não dar o devido valor por algo que a gente não merece. Ah, não mereço. Você vai fazer consultas no terapeuta, por exemplo, e ele é caro, você faz questão de ir para justificar cada centavo que você paga. Se ele é de graça, você arruma uma desculpa para não ir. Então, quando a gente paga, a gente dá valor. Quando não paga, a gente até gosta, mas vai quando dá. Tá de graça mesmo, não tem prejuízo para ninguém, tô atrapalhando ninguém. Essa imagem, esse tipo de entendimento nos atrapalha a entender a graça e o merecimento decorrente dela. Ah, eu mereço o inferno. Não, se você está salvo, você não merece mais o inferno. Você merecia, não merece mais. Porque a graça te alcançou. E só alcançou porque vem de Deus, porque se fosse de nós, não adianta. Quem é que vai buscar um Deus que já começa mandando a gente se contrariar? Eu não vou procurar obedecer alguém, adorar alguém, servir alguém que já começa dizendo para eu mudar. Ó, negue-se a si mesmo, pega sua cruz e me segue. Mandou me negar,
coisa que é horrível, pela vontade humana ninguém quer negar a si mesmo, depois ainda tem que ter o trabalho de pegar a minha cruz e ainda correr atrás dele. O mal está tão prontinho, ele já vem, nem precisamos correr, ele vem. E aí ele fala, então, o mal vem, você que resista. Agora você não precisa resistir. Aliás, você tem que correr atrás, pega sua cruz e siga-me. E aí, quando a gente ouve um louvor desse, fica imaginando, quando aconteceu o arrebatamento, vai dar tempo, não dá não. Mateus 25:13 diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vivemos em uma geração que transformou a graça em licença para pecar, a igreja em entretenimento e o evangelho em um produto religioso. Nós vivemos essa realidade, precisamos fazer alguma coisa para entreter o povo, senão o povo não fica na igreja. Gente, quem segura crente na igreja chama-se Espírito Santo. Glória a Deus. Se você não está disposto a obedecer a Deus e ao Espírito Santo, não adianta dizer que adora a Deus, porque você não adora. Se não obedece a Deus através da ação do Espírito Santo na sua mente e no seu coração, nada feito. E o que eu estou fazendo na igreja? Ouvindo. E a fé vem pelo ouvir. Então não deixe de vir. Mas não se contente em estar aqui e dizer assim, mas isso aí eu não quero obedecer, não. Aqui é lugar de imperfeitos. Ao contrário do que se diz, crente é tudo santinho, tudo perfeito. Não, não. Somos todos imperfeitos. Somos santos em Cristo Jesus, porque fomos santificados pelo sacrifício dele na cruz. Mas somos perfeitos? Não. É outra imagem que a gente tem. Santo é perfeito? Não. Santo é aquele que está plenamente apto a fazer o que Deus manda. Esse está santificado em Cristo. Não é perfeito. E a ideia de perfeição é estar o tempo todo na presença de Deus. Porque quem está na presença de Deus erra. Mas quando erra para misericórdia, perdão, errei, pequei. Como eu sempre digo, ninguém tropeça aqui, vai perceber 2 horas depois. Tropeça, percebe na hora. Tropeçou, já pede perdão. Não dá nem tempo do diabo acusar, porque quando o diabo vem para acusar, ele já está protegido de novo. Por quê? Porque já pediu perdão, porque ele está na presença de Deus. Por isso que ele diz para Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Não o contrário. Seja perfeito para andar na minha presença. Mas estando na presença de Deus, a gente alcança a perfeição, que não é ausência de erro. É a ausência da insistência no erro. Isso é a perfeição para Deus. Mas o ser humano arrumou um jeito de dizer que perfeito é aquele que é totalmente ausente de erros, para a gente entender que é impossível ser perfeito. Se é impossível ser perfeito, não preciso cumprir a Bíblia. Deus sabe que eu sou imperfeito, sabe, mas se você estiver na presença dele, você pede perdão, ele te perdoa. E você vai ter vergonha de ficar insistindo no erro. A igreja não tem que ter entretenimento para atrair jovens, crianças, adultos. Não. A igreja tem que ter palavra. A igreja tem que apresentar comunhão com Deus. A gente tem que, quando cantar um louvor que nem cantou aqui, somos corpo assim bem ajustado, você fazer isso naturalmente, nem precisar o ministro dizer. Você no louvor, nem precisa ser um louvor, somos corpo, um outro louvor qualquer, você chegou, percebeu, aí olhou que tem um irmão ali que está meio diferenciado, você vai lá e dá aquele abraço, sabendo que não é você está indo ser a extensão dos braços de Deus para aquela pessoa. Isso segura crente na igreja, comunhão, presença de Deus. Vai lá na igreja que você vai ver Deus onde? Através de você. Usando você, seus braços. Então quando você abrace como a extensão do braço de Deus, não como o seu abraço. E olha que a terapia diz que o abraço é terapêutico. Tem um trabalho desenvolvido lá no Guilherme Álvaro, não sei se ainda existe, mas começou lá, por uma enfermeira que eu conheço por acaso, que é nossa madrinha de casamento, e ela desenvolveu esse trabalho lá junto com outras pessoas sobre o efeito terapêutico de um abraço. E existem vários hospitais, palhaços que vão lá brincar, gente que vai lá dar palavras acolhedoras, com base nessas coisas desenvolveu-se outras especificidades, como a da Bruninha, por exemplo, que vai lá para ajudar crianças em fase terminal. São coisas que o ser humano procura. Imagina quando você faz isso em nome de Deus. Imagina quando esse abraço... Então, tipo assim, eu fico imaginando a Bruninha, por exemplo, que vai lá numa hora bem complicada de uma criança em fase terminal e ela ser mais do que uma terapeuta, mais do que uma enfermeira, ela ser Deus dentro daquele quarto. Eu creio plenamente que uma criança vai olhar para a Bruninha e vai dizer assim, eu vi Deus. Glória a Deus. E ser curado ou partir para a glória alegre porque viu Deus. Porque a Bruninha é o máximo? Não, porque ela é serva. E é só a Bruninha porque ela se especializou nisso? Não, você também. Qualquer um de nós.
Entende? Camila está gerando uma pessoa ali dentro dela. E esta pessoinha que está sendo gerada ali dentro, ela tem que se sentir gerada por Deus, não só pela Camila. Glória a Deus. Você, quando colocou filhos no mundo, você colocou bênçãos no mundo. A Bíblia diz que filhos são bênçãos do Senhor. Você não colocou uma criança no mundo porque você achou mais legal fazer coisinhas com seu marido e gerou uma criança. Uhul, temos um filho. Não, preste atenção, você colocou bênção na terra. Não é para ser corrompido e destruído por esse planeta que está podre por causa do ser humano. E a igreja entrando no rolo buscando entretenimento. Emoção não segura ninguém na igreja. Emoção alegra a alma, mas não firma a alma. O que firma a alma nos caminhos do Senhor é a palavra de Deus. E nós precisamos atentar para isso. O evangelho não pode ser um produto religioso, em que a gente faz festa, em que a gente brinca. E vou falar uma coisa aqui que é chato, mas eu tenho que dizer. Ontem teve a caminhada para Cristo. Muita gente levou aquilo a sério. Mas tinha muita gente ali só pelo oba-oba, só pela politicagem, prefeito, vereador, todo mundo lá em cima. Não tem compromisso nenhum com Deus, e isso não é um julgamento aleatório. É fato, não tem compromisso com Deus. Estão ali porque a política manda, gente. Como um prefeito cristão teria que estar, pelo exercício da função, na abertura de uma festa a um outro Deus que ele não adora. Como prefeito ele tem que estar, ele não é prefeito da igreja, ele é prefeito da cidade. Estão entendendo? Então não é festa, não é oba-oba. O nome de Jesus foi glorificado? Foi. Mas presta atenção, o que a igreja está fazendo? Isso é fé ou produto religioso? Está entendendo? Então, a fé não pode ser um produto religioso. O evangelho não pode ser um produto religioso. Muitos confessam a Cristo com os lábios, mas vivem como se ele jamais fosse voltar. Mas a gente vai vivendo. Faz mais de 2000 anos que ele disse que ia voltar. Ele já subiu dizendo que ia voltar. Faz mais de 2000 anos. E aí vai vir aqui. Na hora que vier, a gente vê o que acontece. Não dá tempo. A maior tragédia da humanidade não será a fome, as guerras ou as crises econômicas. A maior tragédia será ver a porta da graça se fechar. A porta da graça se fecha, sim, quando ele arrebatar o povo dele, já era, é eterno, não tem mais jeito. O texto apresentado nos transporta para um dos momentos mais aterradores da história da humanidade, um instante em que a igreja for recolhida pelo Senhor, os céus proclamarem a justiça divina e os homens perceberem que desperdiçaram todas as oportunidades que Deus lhe deu. O que importa na eternidade não será quanto dinheiro você acumulou, quantos seguidores você teve nas redes sociais, quantas reuniões como estas você frequentou, quantos cargos você ocupou na igreja, qual a sua importância para o pastor da igreja, por que você precisava ser visto por ele, ser elogiado por ele, aplaudido ou sei lá o quê, pela liderança da igreja. O que te interessa é, você nasceu de novo? Você pertence verdadeiramente a Cristo? O problema nunca foi a falta de informação, o problema sempre foi a falta de rendição. Se render ao Senhor. Dizer, Senhor, eis-me aqui. E pouco me importa se eu serei visto, se eu serei ouvido, pouco me importa se vão me aplaudir, se vão me reconhecer, pouco me importa se vão me dar função na igreja e se eu vou exercê-la com competência, o que me importa, Senhor, é a certeza de ter o meu nome escrito no livro da vida, e isso eu tenho não porque eu achei, porque eu sou legal, e sim porque o Senhor fez. Então, o meu nome está no livro da vida? Tá. Perco a salvação? Não. O que eu vou fazer da vida? Adorá-lo ao máximo. Fazer no mínimo o máximo para agradá-lo. O quê? Não para pagar, mas sim em retribuição, em amor, por tudo que ele fez. Não porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não porque eu tenho medo de ser essa gente que vai ficar desmaiada pelo chão, como resultado de uma vida sem consagração. Por que resultado de uma vida sem consagração? Porque a Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, certo? Se você não se santificar, se você não se consagrar a Deus, você roda. E aí fica. Eu tenho que ter medo disso? Não. Eu sou salvo por ele, por que eu vou ter medo disso? Então, estou salvo, tá livre? Não. Graça não é liberdade para pecar. Graça é liberdade para agir em nome de Jesus. Então eu vou ser o melhor pai que eu puder ser. Então eu vou ser o servo de Deus, que é o melhor pai. Eu vou ser o servo de Deus, que é a melhor mãe. Eu vou ser o servo de Deus, que é o melhor filho. Eu vou ser o servo de Deus, que é o melhor profissional, que é o melhor aluno. Você pode ser o melhor no que você quiser e pensar.
Está livre para pensar. Desde que você entenda, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória do Senhor, então você vai ser o servo de Deus, que é o melhor qualquer outra coisa. E seja para a glória do Senhor. E se te aplaudirem, se a glória me for dada no Calvário, eu irei me gloriar. Você pega aquela listinha do The Oscar Go To, aí a pessoa abre aquele língua de vaca lá, quero agradecer fulano, que anota para não esquecer. Se você esquecer o resto, ok. Gente, vai ficar bicuda contigo? Vai. Que fique. Mas você não pode esquecer de uma coisa. Primeira coisa que você vai dizer quando você for aplaudir é assim, glória a Deus. Mas você, porque você... Só pela misericórdia de Deus. Transfira a glória para Deus. O ser humano não sabe lidar com ego. Então você fez por merecer? Ok. Alcance. Recebeu o título? Beleza. Veio o aplauso? Opa, título é uma coisa, aplauso é outra. Peraí, aplauso eu não sei como lidar com isso não. Eu acho que eu sei lidar, mas não sei não. Então, na dúvida, pega o ego e fala assim, então, a glória é tua. Aí você fala isso publicamente. Discurso. Você pega lá e fala assim, primeiramente eu quero agradecer a Deus, se não fosse a misericórdia dele, eu nem estaria aqui. Fruto dos meus estudos? Sim, pela misericórdia dele, ele me deu capacidade e inteligência, então tudo eu dependo dele. A partir disso você pode discorrer o resto, mas primeiro a glória é para Deus. Para o seu ego não te derrubar. O maior drama da humanidade será descobrir que a graça tem prazo. Parece que não, mas tem. Alguns textos que depois você pode ler. Hebreus 9, 27. Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Vem juízo. Depois da graça. Então a graça tem prazo. Lucas 13, 24, 28 diz, respondeu-lhes, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, então requer esforço, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se estiver levantando e fechada a porta, e vós do lado de fora começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direi, mas como não? Comíamos, bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro, ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós serão lançados fora. Isso quer dizer ausência de graça, acabou a graça. Então graça tem prazo. Mateus 25, 10 diz, e saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as outras, as nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que nem vos conheço. Elas estavam na presença de Deus, mas não estavam prontas. Percebe? Estavam as 10 ali. Tudo ali esperando Deus. Tudo na igreja esperando Jesus voltar. Uma parte estava consciente disso e buscando estar pronta para o abrir e fechar de olhos, e a outra parte estava de boa. Aí, eita, tem pouco azeite para lamparina, dá um pouco da sua. A outra falou, se eu der para o seu filho, sem nada. Ah, então nós vamos ali buscar. Foram, quando voltaram já era. Abrir e fechar de olhos. Já foi. Mas nem conheço vocês. Mas eu estava na tua casa, eu estava lá com todo mundo. Estava de corpo presente. Mas a sua mente e o seu coração não estavam em mim. A cultura moderna prega que sempre haverá uma segunda oportunidade. Mentira, a Bíblia não ensina isso não. O Deus que oferece graça hoje será o mesmo que executará perfeitamente a sua justiça amanhã. Hoje ele oferece a graça. No abrir e piscar de olhos, arrebatados fomos, agora é juízo. Isso, tem um ditado que diz, quem não deve não teme, você está de boa, está com a lamparina cheia, está na presença, está consagrado, está santificado, não precisa se preocupar, não precisa ter medo do inferno, não precisa ter medo do juízo. Todos passarão, e ele vai dizer então, vinde benditos do meu Pai, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Vinde bendito do meu Pai, apartai-vos de mim, e vai. No dia do juízo será assim, não tem amor, é lei. Não tem graça, é juízo. Se você passou, na peneira do juízo, vai para lá, filho. Você é bendito do meu Pai. Não passou, nem te conheço, mas eu preguei. Sai. Mas
Ninguém pode discutir a soberania de Deus. A gente pode discutir aqui, como estúpidos, ignorantes, imbecis, ou sei lá que nome que se dê, de achar que pode discutir a soberania de Deus. A gente pode até tentar. A gente pode desfazer de Deus, a gente pode virar ateu e dizer que ele não existe. E nada muda a soberania dele. Na hora que ele dizer, pare de respirar, você morre. É simples assim. Então ele é soberano. Para cristão, para espírita, para budista, para ser humano, ele é soberano. E não depende de religião, ele é soberano. Na hora que ele fala, para de respirar, acabou. Você pode ser recém-nascido, você pode ser intrauterino, você pode ter 120 anos. Na hora que ele fala, parou, parou. Simples assim. Deus é soberano tanto na salvação quanto no juízo. O mesmo Deus que elege, chama, justifica e glorifica, presta atenção, ele elege, chama, justifica e glorifica. Também julga perfeitamente aqueles que desprezaram a sua palavra. O evangelho não é um convite eterno, é um convite urgente. Então, quando você é chamado a ouvir o que Deus tem para falar para você, isso não é um convite eterno. Na próxima eu vejo. Na próxima, hoje não. Hoje eu não quero. Hoje eu não estou legal, eu preciso parar tal coisa, eu preciso converter tal coisa, preciso acertar. Quando eu estiver melhorzinho, eu volto. Aí é por sua força e não é. Não entendeu? É pela graça. É do jeito que você tiver. Deus te ama do jeito que você é, ele não ama do jeito que você está. Aí o jeito que você está, ele vai dar uma ajeitadinha. Então, vem do jeito que você estiver, filho. Podre, mal acabado, do jeito que for, vem. Adúltero, mentiroso, pecador, ladrão, tudo que não presta, venha. Isso, agora achou a graça? Achou. Agora, quer continuar? Quero. Negue-se a si mesmo, você nega o pecado que você veio. Beleza? Beleza. E o que mais? Agora pega a sua cruz de cada dia e siga-me. É constante, não é parado. Sentadinho no banco da igreja, só se alimentando e pronto, é constante. Por isso que eu tenho insistido em chamar isso aqui de celebração e não de culto, que nós estamos aqui para celebrar a glória de Deus, para celebrar a existência dele na nossa vida, para celebrá-lo pela salvação que ele nos proporcionou, porque culto é o tempo todo. Tem outro termo que se usa que confunde muito o psicológico do cristão, vida secular. Já ouviram falar disso? Alguém já ouviu falar desse termo? Música secular, vida secular, emprego secular, tudo secular. Crente não tem vida secular. O Filho de Deus não tem vida secular, ele só tem uma vida e essa é de Deus. Então é o tempo todo. A Cida trabalha num salão lá na vida secular. Que vida secular lá? Ela também é serva de Deus. O Francisco lá no salão é servo de Deus. Todos nós, a dona de casa, dentro de casa, é serva de Deus. Então é o tempo todo, em todo lugar. Por isso que culto é 24 horas por dia. E aí sendo, ele dizia, o culto tem que ser racional. Usa a razão, não vai por qualquer coisa, por emoção. Que o louvor me conduziu. Glória a Deus, beleza. Porque a palavra mexeu comigo. Glória a Deus, beleza. Você vai numa igreja do reteté, pula, sapateia, sobe pelas paredes, fala em língua. Que beleza. Tudo bem. Isso alegra, mas não firma. O que firma é a sua consciência de quem você é para Deus e de quem é Deus para você. Quem é você diante de Deus? Ele sabe. Ele conhece você? Você já se deixou conhecer por ele? Ele sabe. Mas e você? Uma coisa é ele saber que ainda a palavra nem me chegou à boca, ele já conhece. Beleza. Então ele sabe tudo. Mas você gosta dessa ideia de que Deus sabe quem é você? Não tem como impedir. Ele sabe. Ponto. E o que a gente tem que fazer? Abrir os braços e falar, não, que o senhor me conhece, ok. Que o senhor sabe quem eu sou, beleza. Mas eu quero fazer isso com prazer, não quero ser só porque o senhor é soberano e já sabe tudo e não tem como eu impedir. Eu quero fazer disso um momento de prazer. A gente faz isso com o ser humano quando está namorando, olha para ela, ela olha para você. Aí você fala, ela me gostou. Eu te gosto também, para aí. Não, você quer desenvolver aquilo. Mas tu não já sabe que ela gosta de você? Já. Ela não já sabe que você gosta dele? Já. E por que quer desenvolver? Porque tem que ser mais intenso, né? Um dia a gente chega no casamento. É a mesma coisa, viu? Jesus já gosta de você, você diz que gosta dele. E a intensidade nesse relacionamento? Até chegar ao casamento. Igreja é a noiva de Cristo. Noiva, casamento. Então, desenvolve isso, filho. Senhor, já sei que o senhor gosta de mim, olha que beleza. Eu também gosto do senhor, então vamos estreitar esse negócio aí? Como é que faz? Ele, então, tem um manual chamado Bíblia Sagrada, leia.
Eu gosto, eu gosto muito de uma imagem, num meme, sei lá que nome que dá para aquilo, que a pessoa está ajoelhada na montanha, subiu a montanha para falar com Deus, porque tem umas pessoas que acham que Deus ouve na montanha, mas não ouve na igreja. Nada contra quem sobe montanha, mas não acho que Deus só fala lá, ele também fala lá. Beleza, aí a pessoa sobe a montanha e fala, Senhor, fala comigo! Senhor, fala comigo, usa os teus profetas, Senhor. Aí abre uma nuvem, sai uma mão com a Bíblia, tem na cabeça dele, e fala, estou falando faz tempo. E você não está ouvindo. A boca de Deus falando com você chama-se Bíblia Sagrada. Leia, obedeça com prazer, não com medo de ir para o inferno. Desenvolvimento, lembra? Então você vai. Quando você está fazendo um desenvolvimento com a pessoa aqui, o que você faz? Você faz o melhor que você pode para conquistar. Então você faça o melhor que você pode para conquistar a intimidade com Deus. Busque incessantemente. Lembre-se que é um convite urgente, não eterno. Existe um prazo estabelecido pela soberania divina. Muitos estão brincando de ser cristãos. Vivem sem oração, sem arrependimento, sem santidade, sem compromisso com as escrituras sagradas, sem intimidade com Deus, sem amor pela igreja do Senhor, sem mortificação do pecado. E o pecado não é um acidente, é uma rebelião contra Deus. O maior problema do homem não é financeiro, emocional, psicológico, social, é espiritual. A maior crise que existe é espiritual. Vivemos no Brasil, num país maravilhoso, segundo uma ideologia, na outra ideologia o país não está tão maravilhoso. Mas políticas à parte, sabemos que temos enorme dificuldade num país chamado Brasil. Viver do próprio salário, pagando as contas, tudo em dia, sendo honesto, não é fácil no Brasil. Para quem é assalariado, CLT, sei lá o quê. Ok. Temos probleminhas? Temos. Crises que a gente nem precisava ter, fica se metendo com o pai dos outros? Temos. É um monte de dificuldade. Mas não é esse o problema do Brasil. O problema do Brasil é a crise espiritual. E esse vazio só é preenchido por Deus. Quando não é preenchido por Deus, o ser humano inventa coisas para preencher um espaço vazio, buscando uma identificação que não está em Deus. E aí você cria um filho com todo carinho, apreço, dedicação, e ele vai participar de um campeonato de fama áurea. Você fica assim... Aí, para não dizer que é totalmente inútil, agora estão oferecendo prêmio em dinheiro. Ô, meu filho, pelo menos, vai ganhar dinheiro fazendo isso aqui. Mas, gente, você criou filho para isso. Bênção do Senhor para fazer isso. É vazio da alma, gente. A crise é espiritual. Aí, maluquice de adolescente também. Mas isso é fruto de uma vida espiritual pífia ou nem existente. Por quê? Porque o diabo se especializa em criar problemas e apontar soluções. E a sociedade, este mundo jaz no maligno, o que ele faz? Opa, é meu, vou trabalhar. Ele se acha tão dono que ele ofereceu, como dono disso, para Jesus. Ó, se prostrado me adorar, o reino todo é teu. Estou te dando o que eu tenho. Jesus falou, não, oxe, tá maluco? Bebeu água de guia? Oxe, eu sou Jesus, rapaz. Presta atenção. E repreendeu Satanás. E não aceitou, graças a Deus que ele não aceitou. Mas olha só, o mundo jaz no maligno, então eles criam a situação e apontam a solução. Tem vazio? Vão preencher com bobagem. Cada geração tem as suas idiotices. A nossa também teve. Eu venho da geração educada pela Xuxa. Fofão, carreta furacão, olha. Jesus, e coisas desse nível para baixo. Entendeu? A gente vivia disputa de Xuxa com Mara Maravilha e Angélica. Eita! Aí a criançada hoje deu um upgrade no bagulho e farma áurea. Se joga no chão se estribuchando. No meu tempo chamava isso de capeta. Falei, tá possuído, rapaz, olha lá. Todos se estribuchando no chão. Não, tá farmando áurea. Aura, acho que é isso o nome. Não é áurea, aura. Estão farmando aura. O problema é espiritual. O homem é radicalmente depravado e incapaz de se salvar a si mesmo. Ele se depravou no Éden. Depois que ele se depravou no Éden, a depravação é instantânea. Ele percebeu, eita, tão peladão, aí, vamos descobrir aqui que o negócio ficou esquisito agora. Hein? Já entrou a maldade, já foi. Foi instantâneo o bagulho. E aí agora, o que a gente faz? Agora paga por isso. Até o dia que voltarmos para o jardim, a Nova Jerusalém. Enquanto isso, a gente vai ter que se virar aqui embaixo. Somos radicalmente incapazes de nos salvar a si mesmos. Por isso veio a graça, porque a graça simplesmente
É um favor de Deus, um favor imerecido. Não merecemos a graça, mas Ele, por amor, nos concede a graça e essa graça nos proporciona a salvação em Cristo Jesus. A graça não é de graça. Tem um preço, tem um custo, não da salvação. Mas, tá, eu te dei a graça, agora tu, não é licença para pecar. Qual é o custo disso? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Não confunda isso com salvação, preço de salvação. Estou falando, a graça tem um preço. O custo dela é você se negar, tomar sua cruz e seguir a Jesus. Quando Cristo voltar, não haverá mais convites, nem cultos, nem apelos, nem conselhos pastorais. Em apelos, é um termo muito usado pelas igrejas. Vamos fazer o apelo. Venha como está. Eita, agora igreja, fecha os olhos. Tem todo aquele ritualzinho. Igreja, agora não é momento de especulação, nem de curiosidade, todos fechem os olhos. E você que nunca aceitou Jesus como seu Salvador, aí começa que não vem aquela coisa emotiva, vem aí bota um fundo musical e olha, Jesus está te chamando, essa força que está te prendendo é Satanás, liberte-se, oh Deus, liberta essa pessoa do demônio, das forças das trevas, venha, ei irmão, você que está do lado dessa pessoa que você sabe que não é crente, chame para vir, faz todo um trabalho para convencer a pessoa a vir aqui à frente. Isso não é trabalho da igreja, quem convence chama-se Espírito Santo. A gente só convida, não apela, a gente convida. Jesus é bom demais para eu ficar apelando para você aceitá-lo. Pelo contrário, é Ele quem tem que te aceitar. Ele disse, não foi você que escolheu a mim, foi eu que escolhi a você. Amém. Então, olha, venha aceitar Jesus. Não, reconheça que Jesus é o seu Salvador. Ele te escolheu. Você reconheceu isso? Então venha. E por que vem à frente, então? Para confessar publicamente, diante de Deus e dos homens, que você reconhece Jesus como seu Salvador. Porque a Bíblia diz que nós temos que confessar com os lábios mesmo, não é só com o coração. Então você tem que publicamente dizer assim, eu, a partir de hoje, quando você vem aqui na frente num convite que se faz, quem não aceitou Jesus ainda, quem não tem Jesus como seu Salvador, quer vir? Quero. Então beleza, confesse Jesus como seu Salvador e a igreja vai glorificar a Deus, porque quando uma vida aceita aqui, tem festa no céu. Porque você se converteu e não porque você é bonzinho. Não porque você abandonou radicalmente o pecado. Não, porque você reconheceu que precisa abandonar o pecado. Você reconheceu que só vai conseguir isso mediante a graça de Cristo, que já está liberado. Você só precisa abraçar essa graça. E querer. A graça terá cumprido o seu propósito histórico. E a pergunta é, se Jesus voltasse hoje, o seu smartphone revelaria a sua santidade ou não? Sua família testemunharia piedade ou hipocrisia da sua parte? Você, pai, mãe, sabe? Marido, mulher, os filhos em casa, família, tudo na igreja é maravilhoso. Lembro de um conto, que eu não sei se é verdade ou não, porque eu não estava lá para conferir, mas diz a lenda que um pastor estava pregando sobre santidade ao Senhor, e aí ele falou como santo, como marido, como profissional, como tudo. Acabou o culto, a esposa pegou, ficou na igreja, não vai embora, não. Não, vamos ficar aqui, eu e meu marido, porque o que eu quero é esse que está pregando, porque o que tem lá em casa não presta não. Entendeu? Aí você vê o seu pai, sua mãe no púlpito pregando lamachúrias e recanta lamanai, fogo puro. Aí você fala, antes de vir para a igreja, só misericórdia de Deus essa mulher. Você sabe, seu filho sabe, sua mulher sabe, seu marido sabe. Seus hábitos revelam um discípulo ou apenas um religioso? Ser religioso é fácil. Ser discípulo requer a obrigatoriedade de imitar a Cristo. Você está preparado para se encontrar com Deus? O maior engano do homem é achar que pode se arrepender quando quiser. Isaías 55:6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Apocalipse 22:11 diz, continue o injusto fazendo justiça, continue o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Nada para, continua, é vida contínua, por isso tem que seguir. Não é aceitei, botei o burro na sombra, estou salvo, vou para o céu. Não, você tem que seguir, você tem que desenvolver uma comunhão. Lembra que você começou namorando e pretende chegar no casamento? Tem um caminho de desenvolvimento. Essa paixão por Jesus Cristo tem que virar amor. Porque paixão é fogo. Muitas vezes é na emoção. Você está doente na alma, está com dor na alma. Ouvi uma mensagem que
bateu lá dentro, você falou, eita, eu quero esse Jesus. E até vem pela emoção, chora, fala em língua, que beleza, glória a Deus. E depois? Por isso que tem muito crente que quando recebe a bênção, para na graça. Fica, eita, estou na graça, tá beleza, não preciso me esforçar. Precisa sim, precisa e deve. Porque a mesmice atrapalha qualquer relacionamento. Com Deus não é diferente. Lucas 16, 19 diz assim, ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de pereba, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as suas perebas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio do pai Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu peito. O mendigo, então, clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então replicou, então, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, que estão falando. Ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve a Moisés e os profetas, os vivos, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eles não ouviram Jesus que ressuscitou dentre os mortos, não ouviram Moisés e os profetas vivos. Como é que vai ouvir você? Alguém que você mandou e que pediu? Eles estão lá, eles continuam pregando. Você que não quer ouvir, não faça ouvido moco. Atente. Ah, porque a mensagem foi dura. O culto não é para você, é para Deus. Ele tem liberdade para falar ou não tem? Então ouça. Existe uma mentira extremamente perigosa que diz, quando eu quiser, eu volto para Deus. Não, não é quando você quiser. Ninguém volta para Deus quando quer. Voltamos quando somos chamados eficazmente pelo Espírito Santo. A salvação pertence a Deus, não a você. O arrependimento vem da parte de Deus, Ele que coloca em você. A fé é dom de Deus, a regeneração é obra soberana do Espírito Santo. Não existe conversão genuína produzida pela vontade humana. Existe sensacionalismo, existe emoção. Não existe conversão da parte do ser humano. A conversão é da parte do Espírito de Deus. Se você não ouve o Espírito, ou ouve e ignora, não está convertido. Ah, mas eu vou para... Eu acho lindo. Fãs de Jesus tem um monte. Admiradores de Jesus. Tem ateus admiradores de Jesus. Porque acham Jesus o máximo. Mas o Cristo eles não querem. Qual a diferença? Jesus é o homem. Cristo é a divindade. Então eles querem até... O máximo que consegue chegar é aceitar Jesus como Salvador. Querer Jesus como Salvador. Como Senhor não. Porque Salvador me liberta. Senhor me manda. Vou repetir. O Salvador te liberta. Te salva do inferno, das consequências do seu pecado. E o Senhor... Não, o Senhor manda. Então ele como Salvador fala, venha como você estiver. Eu amo você. Do jeito que você é. Não do jeito que você está. Então vem do jeito que você está que eu vou te limpar. Beleza, beleza. Te salvei. Uhul. Aí entra o Senhor, negue a sua vontade, pegue a sua cruz e me siga. Viva em movimento atrás de mim. Esse é o Senhor. Ah, esse Senhor a gente não quer. Aí a gente arruma desculpas humanas. Eu vou para a igreja para dar dinheiro para o pastor. Não, você não precisa. Se você tem esse pensamento, não dê dízimo, não dê oferta. Você não entendeu, então não faça. Está gastando seu dinheiro à toa. Tudo que eu já dei na igreja foi à toa. Se você pensava desse jeito, foi. Você só desperdiçou seu dinheiro. Podia ter gastado nos McLanche felizes com o seu filho. Nos Burger King, sei lá, qualquer lugar aí que você queira. Compra linguiça para o churrasco. É melhor do que você dar o dízimo sem entender o que está fazendo. A igreja precisa de dinheiro? Precisa.
Temos contas para pagar? Temos umas dificuldades aí para resolver, requer dinheiro, os orçamentos estão bem salgados? Sim. Se você não contribuir, Deus não depende de você. Ele vai usar outras pessoas, mas a coisa vai acontecer porque a obra dele não é nossa. Mas só faça quando você entende. Então, não vê, aquela porta está fechada por uma questão de segurança, mas ela está aberta o tempo todo. Para quê? Para você entrar. E a entrada é franca? É. E a permanência? Também. A entrada é franca e a permanência também é franca. Não existe conversão genuína produzida pela vontade humana. Muitos vivem adiando sua obediência. Quando eu me aposentar, eu vou dar rolê com a minha esposa. Por que você não faz isso hoje? Quando eu me aposentar, vou dedicar mais tempo aos meus filhos. Por que você não faz isso hoje? Quando meus filhos crescerem, nós vamos fazer. Por que não faz hoje? Quando eu resolver meus problemas, por que não está resolvendo hoje? Quando eu parar de pecar, misericórdia, nunca. Depender de nós, nunca vamos parar de pecar. Então a vida já é Elvis. O problema é que ninguém possui a garantia do próximo milésimo de segundo. Ninguém pode garantir que sai daqui hoje vivo. Então nós estamos pregando escatologicamente sobre algo que está por vir, ok. Mas isso pode ser hoje. Isso pode ser já. Essa pregação pode não terminar. Tanto eu morrendo quanto você ou todo mundo sendo arrebatado. Não dá tempo. Arrependimento tem que ser urgente e instantâneo. O problema é que ninguém possui essa certeza. O Espírito de estar vivo. O Espírito Santo não é obrigado a convencer o homem eternamente. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que você está convencido, ele não precisa ficar continuando te convencendo, não, filho. Você já aprendeu. Agora peça sabedoria e discernimento para entender a vontade de Deus. Ele já te convenceu quem é Deus? Já te convenceu do pecado do juízo? Já está esperando o que mais? Ah, o Espírito Santo tem que me convencer. Oxe, o tempo todo. Ele te convence da salvação, do pecado, do juízo, quem é Deus, quem é Jesus, quem é Ele mesmo, quem é o reino. Convenceu, beleza, agora segue. Faz a tua parte, se mexe. Não se contente de ficar sentadinho. Vou aproveitar aqui para dizer, não se contente de ficar sentadinho. Me incomoda muito, como pastor da igreja, o tesoureiro ser meu sobrinho e a vice-tesoureira ser minha esposa. Eu quero que isso acabe o quanto antes possível, mas eu preciso de gente que se proponha a trabalhar na obra. Quando não é da minha família, é do pastor Felipe. As funções principais da igreja estão tudo na mão do pastor e do outro pastor. Isso está certo? Não. Não porque eles não são capazes. Não porque eles não sejam dignos de confiança. Mas até para que os outros trabalhem e também tragam mais lisura. Não que não haja entre eles. Estão entendendo? Desempenho maravilhosamente bem. Por isso que estão. Não é porque é parente. É porque o Luiz Henrique é realmente capacitado. Ah, é nepotismo. Eu não sou contra o nepotismo político, vou ser gospel. Oxe, o prefeito pode empregar a mulher dele? Pode, se ela for capaz para isso, sim. Não pode empregar para ela bater cartão e ir embora. Ser funcionário fantasma. Mas ela tem capacidade técnica? Tem. Então coloca. Ah, o cunhado dele é contador. Para que você vai procurar outro para ser contador da prefeitura se o teu cunhado é bom no negócio? Coloca ele. Não tem problema nenhum. O problema é não se corromper. É se corromper. Agora, se não se corrompe e está fazendo direito, que é o caso, eles são capacitados para isso, beleza. Mas precisamos de mais gente para assumir responsabilidade e fazer para o Senhor, não para o pastor da igreja. Eu espero que isso seja resolvido em breve, o quanto antes possível. Pessoas que se proponham a responsavelmente, obviamente, com capacidade de ajudar. Naquilo que você puder ajudar, conversa com a gente. Pastor, estou disponível. O que você sabe fazer? Isso, isso, isso. Então, na sua área, tem necessidade na igreja? Tem. Então, vamos usar. Para a glória do Senhor. Lembrando que nenhum deles são remunerados. É para a obra do Senhor. O Consolador foi enviado para conduzir os eleitos à verdade. Quem endurece continuamente o coração contra Deus está acumulando juízo sobre si mesmo. Viva hoje como se estivesse diante da eternidade. Não controle aquilo que Deus reservou para ele. Controle a sua resposta de obediência ao controle dele. Pertence a Deus? É Deus que manda? É. Não tenta controlar isso não, porque você não vai conseguir. Vai desperdiçar energia e não vai alcançar o objetivo. O que eu tenho que fazer? Controle a sua resposta de obediência à ordem dele. Simples assim. Ele mandou, faça. Ele não sugeriu amar, ele mandou. Ele não sugeriu perdoar, ele mandou. Ele não sugeriu que você o siga, ele mandou, pegue e siga-me. Não é uma sugestão, é uma ordem. Ah, eu não quero essa ordem, então você não quer o Senhor, você só quer o Salvador. Está errado.
Quem é Jesus? É o meu Senhor e Salvador. Repete. Meu Senhor e Salvador. De novo, para ficar na cabeça. Meu Senhor e Salvador. Então ele manda, você obedece, não é isso? Deveria ser, então tá errado. Não deveria, tem que ser. Nunca responda deveria ser. Eu já perguntei aqui algumas vezes, vou perguntar de novo. Crente mente? Não deveria. Não. Percebe? Cristão, servo de Deus, mente? Sim ou não? E quando mente, o que acontece? Entende a diferença? Não deveria. Quando a gente fala não deveria, a gente coloca na condicional. Na condicional cabe qualquer coisa. Agora, no exato, não. Saiu do não, volta. Saiu do não, volta. O que é isso? Arrependimento, correção, arrependimento, correção, arrependimento, correção. Andar na presença de Deus. Aí você consegue ser perfeito como Ele quer. Então, a sua mente precisa saber que é não. Não é talvez sim, não deveria, eu acho que... Não, é sim ou não, que diz passar de procedência maligna. É simples assim, é o que está escrito na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. O que disso passar é de procedência maligna. E voz mentirosa tendo para o pai quem? O diabo. Oxê, nós somos filhos de Deus e do diabo ao mesmo tempo? Não, então eu não posso mentir. Nem a mentirinha branca, que não tem essa de mentirinha branca, viu, irmão? Mentira é mentira em qualquer lugar. Ó, diz que eu não estou, é mentira. Ah, mentirinha branca, social. Não. Mentira é mentira. Mas se eu disser assim, eu vou perder o emprego. Oxê, perca o emprego, mas não perca a comunhão com Deus. Simples assim. Ah, perdi o emprego porque eu não menti pro patrão. Deus viu isso, viu? Foi de coração, foi. Segura na mão de Deus e vai, filho. Deus proverá. Simples assim. Religiosidade, não. Religiosidade você disse só para bancar o bom. Não foi para a glória de Deus, foi para bancar o bom. Para bancar o religioso. Aí você se lascou. Está na sua força. Perdeu o emprego na sua força. Faça por amor a Deus. Controle a sua obediência, a sua resposta à obediência à sua palavra. Quantas mensagens você já ouviu? Quantas oportunidades Deus já lhe concedeu? Quantas vezes você prometeu mudar e não mudou? Você realmente ama Jesus ou apenas ama os benefícios do Evangelho? Lembra do Evangelho como produto de mercado? Ele propõe, sugere, oferece benefícios. Você quer só esses benefícios do Evangelho? Ou você realmente ama Jesus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz? Porque a gente diz, se eu perguntar aqui, você diz, não, eu amo pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Mesmo? Assim, no íntimo, não precisa responder para mim, mas no seu coraçãozinho. Se Jesus não respondesse mais suas orações, se Ele não desse mais o que você acha que Ele prometeu, se Ele não te curasse da doença que você está pedindo cura, se Ele não abrisse a porta do emprego que você quer, você continuaria adorando a Deus da mesma forma, com a mesma intensidade, ou isso lhe causaria fraqueza espiritual? Eu dei uma entristecida, porque eu orei, Deus não respondeu, eu fui no culto, não senti a presença de Deus, eu fui no culto, não gostei do culto. Não é para você gostar do culto, quem tem que gostar do culto é Deus, o culto é para Ele. Você não tem que gostar do culto. Quem tem que gostar do culto é Deus, e Ele vai gostar do seu culto. Não é do meu só, é do seu também. Então se preocupe com o culto que você veio trazer para Deus. Somente os consagrados subirão com Cristo. Lembra do louvor? Muita gente espalhada pelo chão, desmaiada pelo chão, resultado de uma vida sem consagração. Só os consagrados subirão. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus não manda fazer coisa impossível, porque o impossível é só para Ele. Então, como Ele mandou, está escrito, sede santo, é uma ordem, sede santo, porque eu sou santo. Então, é possível e nós temos que correr para ser. Enquanto você não for santo, você está errado. Estou errado, então não vou para a igreja. Não. Aqui é lugar de aprendizado, é lugar de correção. Se você não consegue sozinho, pede ajuda, para isso tem discipuladores. Corre para pastores, para missionária, para os obreiros, para alguém que você julga idôneo na fé e fala para você, escuta, eu não estou conseguindo ser santo, me ajuda. E ele tem a obrigação de te ensinar. E se você for chamado por alguém para ensinar a ser santo e você não sabe, corre para o pastor então. O irmão lhe pediu para eu ajudá-lo a ser santo, não estou conseguindo nem eu, imagina ele, né? Então ajuda nós. Pronto, chama os dois, senta os dois, vamos aprender a ser santo. Isso é corpo assim, bem ajustado, totalmente ligados, vivendo em amor. É mais do que esse abraço que a gente deu aqui, muito bom por sinal.
Mas mais do que isso, é você saber. Eu abracei um monte de gente lá na igreja na hora que o pastor estava cantando, que maravilha. Mas depois que baixa a poeira da emoção do louvor, e que beleza que todo mundo louvou, e tá tudo ótimo. Esse irmão que se abraçou precisa ser santo e não sabe ser e pediu tua ajuda. O que você faz? Ah, não sei não. Pede pro pastor. Não, se você não sabe, é que você também está precisando. Então, olha na cara dele e fala assim, eita, Marcos, nós dois precisamos. Por quê? Porque eu percebi que eu não sei ensinar você a ser santo. Como é que eu não sei? Se eu sou. Então eu não sou. Eu preciso ensinar. Então vamos nós dois juntos. Chega vocês dois aqui, pastor. Então, pastor, tem um problema sério. Ele pediu para ensinar a ser santo e eu também não sei. Então vamos nós dois ser santo agora. Pronto. Vamos aprender a ser santo. Não é enfraquecer e dizer, ah, não consegui. Não tem isso para guerreiro da fé. Não consegui. Não tente, faça. O que pode acontecer é dar errado. Deu errado, corrija o que está errado. Faz de novo. Deu errado, faz de novo, até você acertar, filho. É na insistência, na obediência, na disciplina. Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vai ficar desmaiado pelo chão. Tito 2, capítulo 11 diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de redimirmos de toda iniquidade e purificar a nós para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Isso é o que ele manda a gente ser. Isso é o que ele espera da gente. Consagração salva? Não. Cristo salva. Mas quem foi salvo, vive em consagração. Consagração salva? Não. Mas quem está salvo em Cristo Jesus, esse salva sim, ele vive em consagração. Por quê? Porque tem medo de morrer, de perder a salvação, de ir para o inferno. Não. Porque ele quer, ele deseja ardentemente estreitar cada vez mais a comunhão com a pessoa amada, visando o casamento. Essa imagem que a gente tem humana transporta para o lado espiritual. Vise o tempo todo estreitar sua comunhão com a pessoa amada chamada Jesus Cristo, até se dar o casamento na glória. Você como igreja, a noiva de Cristo, e ele como Cristo, o noivo. E ele dizer para você, vinde benditos do meu Pai. Você está separado, venha. É melhor que qualquer elogio que você não recebeu. É melhor do que qualquer aplauso que você recebeu. É melhor do que qualquer glória humana. Mesmo que você tenha o reino todo que ele ofereceu para Jesus, Jesus não quis, ele viesse para você hoje e dizer, então, prazer, sou o diabo, estou te oferecendo o reino todo, se prostrado e me adorar. Nada supera o vinde bendito do meu Pai. Nada. A santificação não é opcional. A santificação é uma evidência de que você está em regeneração. Se você... Oxi, tá mandando calar a boca aí? Tá acabando. A santificação não é opcional, ela é evidência da regeneração. Se você é santo, evidentemente perceberão que você foi regenerado. Você é santo, seu filho vai dizer, oxi, meu pai está estranho. Eu já teria sido espancado uma hora dessa, e ele veio aqui, me entendeu, me deu a bronca, me conscientizou, mas não me espancou. Oxi, a minha esposa, brava do jeito que é, essa hora ela já tinha chutado o pau da barraca. Ela me entendeu, disse que me ama, mas disse que depois precisa conversar para a gente se entender. O meu marido, misericórdia. Como assim? O que aconteceu? Regeneração é o nome disso. Fruto de santificação, que não é opcional, é uma evidência. Uma das maiores heresias do nosso tempo é ensinar que você pode ter Jesus como Salvador sem tê-lo como Senhor. Já falei sobre isso. Isso não existe nas Escrituras, viu? Ser cristão é reconhecer que Cristo é, sim, Salvador, mas ele também é Senhor, Rei, Juiz, Mediador, cabeça da igreja. Ou seja, o poder está todo na mão dele. E a gente fala isso, só não aceita na prática. A gente fala em louvores, por exemplo, teu é o reino, tu é a glória, teu é o reino, quem é o dono do reino? O rei, então ele é rei.
E nós somos o que em relação ao rei? Súdito. Súdito faz o quê? Obedece, honra, respeita. Simples assim. Você vai, quem é Deus para você? É meu pai, então haja como filho, obediente. Ah, ele é rei, haja como súdito. Ah, ele é soberano, haja como submisso. Qual é a sua relação com Deus? Como pai, como rei, como supremo sacerdote, tudo é submissão. Com o título que você quiser, de submisso, de discípulo, de filho. Mas o poder está na mão dele. Toda a escritura aponta para Cristo e revela seu caráter santo. E a escatologia bíblica não foi dada para produzir curiosidade profética. Vamos ler o Apocalipse, que é o mais escatológico dos livros. Só para a gente ter curiosidade, como é que é isso de 7 cabeças, 7 chifres, sai do mar, sai do terra? Para que você quer saber isso? Curiosidade, não. Escatologia não é para isso. Bíblia não é para matar a sua curiosidade. Já estou acabando, fica aí. Bíblia não é para matar a sua curiosidade. Foi dada para produzir santidade prática e não para matar sua curiosidade profética. Jesus não perguntou, vocês sabem interpretar os sinais? Não. Ele ordenou, vigia. Eu não entendo, corre para aprender. Mas corre. O pastor está aqui para te ensinar. Aqui muito é dado, muito é cobrado. Sei tudo? Não. Se eu não souber, eu pergunto para Solange. Mas a gente vai aprender. Teologia, eu vou perguntar para o Felipe, mas a gente vai aprendendo junto. Simples assim. Tá entendendo? Então vigia, filho. A verdadeira preparação para a volta de Cristo. Verdadeira preparação para a volta de Cristo. Santidade, obediência, arrependimento dioturno. Sabe o que é isso? De manhã, à tarde, à noite, você se arrepender. Errou, se arrepende. Errou, se arrepende. Não, amanhã eu oro. Não, arrepende agora, filho. Você não sabe se amanhece. Se arrepende agora, eu estou cansado, Senhor. Ora cansado. Senhor, não aguento. Joga água gelada na cara e ora andando dentro do quarto. Mas ora. Pede perdão antes de dormir. O mesmo princípio do não se põe o sol sobre a vossa ira. A minha esposa está cansada, eu falo com ela amanhã. Não é desculpa não, filho. Vai pedir perdão hoje, antes que o sol se ponha sobre a vossa ira. Estou irado. Problema seu, irai-vos, mas não pequeis. Vai lá e se arrepende, pede perdão. Ah, mas ele, não importa o que é ele. Não, presta atenção. Quando Deus manda você perdoar ou pedir perdão para sua esposa, ou esposa para a esposa, para a filha, etc. Tal, não é sobre ele, é sobre você. Presta atenção. É sobre você. Eu tenho que pedir perdão para o meu filho. Isso é só o meio do tratamento em você. Eu tenho que pedir perdão para minha esposa. Isso é só o meio do tratamento em você. Eu tenho que perdoá-la depois do que ela fez. Isso é só o meio do tratamento em você. E ela, não vai acontecer nada? Não se preocupa. Qual é a parte do tratamento em você que você não entendeu? O que você tem que fazer? Respeite, ame, perdoe, peça perdão, reconheça, seja homem, seja sacerdote, seja líder, sem autoritarismo. Faz ela entender que isso é por amor. Simples assim. Quem ama esbofeteia a esposa? Lógico que não. Pode até sentir vontade, mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Ah, que vontade que eu tive. Então, engole essa vontade e pede perdão só pelo pensamento que você teve. Não, bater não, mas já tive vontade de mandar fazer os... Agrada a Deus? Não, então se arrependa. Se arrependa e repreenda isso em você. Arrependimento dioturno, perseverança, amor pela Bíblia Sagrada, intimidade com Deus e vida piedosa. Jesus não voltará para buscar religioso, frequentador de igreja. Ele voltará para procurar gente santificada, filhos, não religiosos. E os anjos testemunharão a glorificação dos santos e também o juízo dos ímpios. A gente quer os anjos do Senhor acampados ao nosso redor. Eita, isso é só mediante o temor a Deus. Se não tiver temor, não tem anjo coisa nenhuma ao redor de vocês. Já começa por aí. Ele só acampa ao redor daqueles que o temem. Se você não teme, tem anjo nenhum. Tem quem está ao redor, que chama-se Satanás. Aí você tem os anjos ao redor. Esses anjos testemunharão a sua glorificação. Ó. Da pessoa, o anjo chega lá e testemunha assim, valeu a pena eu proteger Lulu, ó. Ela está ouvindo o vídeo bendito do meu pai. Valeu a pena eu proteger a Camila. Ela está ouvindo o vídeo bendito do meu pai. Valeu a pena proteger a Kate. Ela também está ouvindo o vídeo bendito do meu pai. E ele diz isso um por um. Olha que benção. O povo separado vai subir. Não porque mereceu, mas porque foi amado, feito merecedor
mais que vencedor, regenerado, justificado e preservado pela graça soberana de Deus. Pare de brincar de ser crente. Você pode cantar sobre arrebatamento e ficar. Você pode pregar sobre santidade e permanecer perdido. Liderar ministérios e nunca conhecer Cristo. Frequentar a igreja por décadas e ouvir: eu nunca te conheci, apartai-vos de mim, maldito por fogo eterno. Pergunta não é essa. Não é se você conhece Jesus. A pergunta: Jesus conhece você? Até onde? Até onde você permitiu? Como você aceitou? Mas depois de tudo isso, eu tenho uma boa notícia. O Evangelho ainda nos ensina, e ainda vale para os dias de hoje, o tempo da graça, que tem limite. Caso você nunca tenha ouvido isso, mas tem um tempo. Se você está ouvindo essa mensagem, e está, que você não é surdo, é porque Deus ainda está demonstrando a sua misericórdia por você. Cristo viveu a vida perfeita que você jamais poderia viver. Ele morreu na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores, ressuscitou ao terceiro dia, intercedeu pelos seus e prometeu voltar. E por conta disso estaremos aqui domingo, se Deus assim permitir, reunidos para celebrar este ato de Jesus, de ter morrido na cruz por nós quando nós ainda éramos pecadores. E nós entendemos que Ele é o nosso Salvador e somos gratos a Ele, vamos celebrar domingo esse sacrifício de Cristo na cruz por nós. Não um defunto, não um Jesus morto, ainda pendurado na cruz. Daí o porquê o evangélico usa cruz e não crucifixo, porque Jesus não está mais nela. Tá entendendo? Então, tipo assim, a cruz tem um significado para nós. Jesus não está mais lá. Vamos festejar isso? Vamos, na ceia. Quando a gente entender por que ele não está mais lá. Então, quem tem essa consciência, toma a ceia de forma digna. Hoje ainda existe tempo para perdão, arrependimento, reconciliação, santificação, esperança e vida eterna. Corra para Cristo, não para a religião, não para as emoções espirituais, não para promessas humanas. Corra para a cruz. Concluído, o dia mais glorioso da história será o mais terrível para aqueles que desprezaram o Evangelho. Quando Cristo voltar, não haverá mais tempo, não haverá mais desculpa, não haverá mais negociações, não haverá mais oportunidades, haverá apenas duas realidades eternas. Ou você estará com Cristo, ou estará eternamente separado dele. Portanto, viva hoje como quem sabe que Jesus pode voltar já, antes do seu próximo respiro. Consagre-se, arrependa-se, permaneça em Cristo, vigie, persevere. A eternidade está mais próxima do que imaginamos. Para matutar aí nas ideias. O maior arrependimento da eternidade será descobrir que aquilo que você deixou para amanhã era exatamente o que Deus ordenou que você fizesse hoje. Ou seja, render-se completamente a Cristo. Amém? Amém. Está dito. Diante do que Deus falou para nós esta manhã. Eu não vou pedir para você se expor. Vem aqui na frente, você que acha que está afastado de Jesus, etc. e tal. Mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe do seu coração. Ele só quer intimidade com você. Então, aí onde você está, fala para Deus o que você sentiu ao ouvir isto. Você sentiu o amor dele ou sentiu a acusação? Se é a acusação, saiba que não foi Deus. Deus não acusa ninguém. Ele chama para corrigir. Sabe aquela conversa que você tem com o pai, que o pai fala: eu preciso te dizer um negócio, você não vai gostar, mas eu preciso dizer. Porque o papai te ama, o papai vai dizer. É isso. Duro? É. Facinho? Não. Preferia estar ouvindo: Jesus te ama, ele vai te dar isso, vai te dar aquilo outro. A gente prefere isso. Nós fomos acostumados assim, inclusive por culpa da igreja que fica fazendo essas coisas que não devia. Mas ele também diz assim: então, eu te amo do jeito que você é, e você vem do jeito que você está. Tem um louvor antigo que diz assim: eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Exato, mas não permaneça do jeito que vieste. E Deus te trouxe aqui esta manhã, porque Ele te ama,
e quer dizer para você, você só precisa estreitar o seu relacionamento comigo. Eu te amo, você me ama. O que está faltando para nós? Estreitar relacionamento. E como é que estreita? Então, é que a maneira de estreitar o relacionamento não é uma maneira gostosa que você acha, porque requer mudança da sua parte. Imagina num relacionamento, famosa DR. Um está certo, outro está errado. Então, normalmente relacionamento é assim. É um relacionamento onde um está errado e a outra parte é a esposa. Aí, geralmente é assim. Sempre assim. Um está errado e a outra parte é a esposa no relacionamento. Quando o homem diz que a mulher está certa, o homem está certo ou está errado? Ele está sempre errado, cara. Ele está sempre errado. Mas é o de menos. O que acontece? Eu vou conversar, vai doer, mas eu quero o seu bem. Ó, que bonito isso, né? Na DR. Deus faz assim, como pai. Então, eu te aceito do jeito que você vier. Beleza? Assim, agora. Permanecer desse jeito, não. Negue-se a si mesmo e siga-me. Então, se você nunca declarou que Jesus é o seu Salvador porque você nem entendia, ou porque você entendeu errado, e etc e tal, essa é a oportunidade que você tem. Eu estou na igreja há 300 anos, já fui em vários cultos, sei lá o quê, e como é isso? Se você não declarou Jesus como seu Salvador, ele ainda não é seu Salvador. E nem Senhor, porque você nem está obedecendo. Aliás, você nem sabia. Então, a partir de hoje, você sabe. E se você quer entregar a sua vida diante do altar de Deus e dizer assim, Senhor, eu quero estreitar a comunhão com o Senhor. Eu quero, não porque tem medo, porque eu não tenho. Hoje eu entendi que eu não tenho que ter medo do diabo, nem do inferno, não tenho que subestimá-lo, óbvio. Mas não tenho medo do diabo, não tenho medo do inferno. Se ele vier para cima de mim, eu boto ele para correr. No nome de Jesus, não no meu, porque o poder é seu e não meu, o seu que é o Senhor. O Senhor só me reveste de autoridade. Para ter essa autoridade não é assim de qualquer jeito. Preciso ter comunhão com o Senhor. Então eu quero estreitar o meu love com o Senhor. Então feche seus olhos e vamos orar.